Boa noite, galera. Vou falar para vocês aqui então sobre um pouquinho sobre expressão regular. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, ó. Tá? Deixa eu só ver como está o conhecimento de vocês em expressão regular. Quem já escutou falar em expressão regular? Quem conhece um pouquinho de expressão regular? Quem conhece bastante? Então tá bom, eu deveria ter erguido a mão no conheço um pouquinho, tá bom? Não, eu acho que a gente fez um negocinho aqui, valeu. Então, vamos ver qual o significado da palavra regular, que daí ela vai remeter pro uso da expressão regular. Então, o que é regular? De acordo com o dicionário, é algo que está de acordo com regras, normas ou costume, ou algo normal, tá bom? É comum a gente usar regras e normas no dia a dia, mas a gente acaba nem percebendo o uso dessas regras e dessas normas. Principalmente na área de informática, onde a primeira regra é que a gente parte do 0 ou 1. Então, isso é a primeira regra da informática. Em cima dessa regra, a gente consegue montar as outras regras. Então, aqui eu tenho uma lista de padrões e regras que a gente acaba usando no dia a dia. Então, tem data, né? Quando a gente pergunta para alguém que dia que é hoje, a pessoa ela responde 14 de setembro de 2016. Se ela responder ao contrário, 2016, setembro 14, não fica estranho? Porque isso é uma norma que a gente acaba seguindo e fica implícito para a gente, mas se a gente sair da regra, a gente acha estranho. E isso vale para qualquer outro dos elementos da lista que eu coloquei ali. Se a gente mudar um pouquinho, fica estranho já, tá bom? Já pensaram em formatar um CNPJ com as regras de CPF? Vai faltar casa, não vai? O inverso, vai sobrar casa. Então a gente tem as regras, tem um pouquinho mais de regras aqui, tá? Então, binário, HTML, XML, são tudo baseado em regras. Então, qual que é a regra do HTML? Abre a tag, coloca o que a gente precisa colocar ali de conteúdo, fecha a tag, com o mesmo nome e com barra. Número IP. Número IP também é regra. Número, ponto, número. 4 números, né? Endereço MAC. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de hexadecimal, cada um separado por 2 pontos. Número de CEP, tipo sanguíneo, então são tudo regras que a gente acaba seguindo ali e que a gente toma como base para a gente montar as expressões regulares que a gente vai acabar desenvolvendo. Outro exemplo, um pouquinho maior, é endereço. Endereço da nossa casa. A gente sempre fala seguindo mais ou menos o padrão que está aqui. O tipo de logradouro, rua, avenida, praça, travessa, seguido pelo nome do logradouro, número, complemento, bairro, cidade, o F e por último o CEP. Se a gente muda um pouquinho essa regra ali, às vezes a pessoa fica em dúvida se é uma cidade ou se é o bairro que a gente está querendo falar, né? Mas a gente fala centro São Paulo, a gente às vezes não sabe se o cara está falando do centro da cidade de São Paulo ou do centro da cidade do estado. Outro padrão que a gente usa muito é o JSON. Nele a gente consegue formar números. Então eu peguei lá do site do JSON o padrão que a gente usa para formar números. Então, se eu quiser formar o primeiro número, que é o 0, eu vou seguir aqui essa linha, 0, passo aqui por cima, acabou, 0. Se eu quiser formar um número qualquer, vamos pegar o número π. Começo daqui da esquerda, não é negativo, então continuo por aqui, não é 0, desço aqui, 3. Depois do 3 vem um ponto, então sigo aqui, ponto, 1, dou a volta aqui, coloco 4 e termino, 3.14. Então isso também é um padrão, a numeração que a gente usa na computação, números separados por ponto. Agora, qual que é o objetivo das expressões regulares? Tem 3 principais objetivos.
que é testar strings. Será que a string que eu estou testando, ela é uma data? Ela é uma hora? Ela é um endereço de alguém? Tá bom? Procurar uma substring. Imagina a gente tem um texto, né? Acabamos de falar de BI, né? Que a gente fica pegando dados. E dentro desses dados, desse texto, eu quero pegar dados, eu quero pegar as datas, quero pegar nome de cliente. Como que a gente poderia pegar dados dentro de um texto qualquer? A gente pode usar a expressão regular para tentar extrair esses dados. E também, o terceiro objetivo das expressões regulares é a gente substituir, fazer substituição de textos. Então, eu tenho um texto lá, eu preciso substituir um certo trecho dele, ou para algo em caixa alta, eu preciso remover, preciso adicionar, então a gente pode usar substituição. Então esses são os três principais objetivos das expressões regulares. Mas o que é uma expressão regular? Vamos lá, eu peguei duas definições aqui de dois livros. A primeira, tá ali, é uma string especialmente codificada que, quando usada, pode corresponder a outras strings. Leia de novo, só vendo a parte que está em negrito. String que pode corresponder a outras strings. Então, eu tenho uma string que pode corresponder a outras strings. Como assim? É o método formal de se especificar um padrão de texto. Então, é o método formal que eu uso para procurar strings. Aqui eu tenho um exemplo de uma expressão regular de e-mail, tá bom? Então, a gente pode perceber que aqui tem uma arroba no meio, tá bom? Então, para quem tem zero de conhecimento de expressão regular, já sabe que isso aqui é um e-mail, porque tem uma arroba ali, já dá uma ajudinha. É uma expressão regular para validar número de IP, tá? Se eu tenho um número e passar por essa expressão regular, ele está no padrão de número de IP. Cartão de crédito é uma expressão regular para remover espaços vazios do início e do final de uma string, tá bom? Vamos lá. Então, expressão regular, ela parte que eu tenho que primeiro representar os caracteres que eu preciso no meu padrão. Porque tudo dentro da string é um caractere. Letra, número, barra, traço, espaço vazio, caractere especial, tudo ali é um caractere. Então, esses caracteres são divididos em dois tipos. A gente tem os literais, que são os caracteres que representam eles mesmos, como letras e números. Praticamente todas as letras e números são tratados como literal. Se eu quero representar uma letra A na string, eu vou usar o literal A. Se eu quero representar um número, eu vou usar o literal número, e por aí vai. Eu tenho os metacaracteres. São caracteres dentro da expressão regular que vai ter um significado especial. Vai significar um intervalo, um quantificador, um agrupador. Então aqui eu tenho um exemplo de usando caracteres literais. O azul é a minha expressão regular. Quando eu for fazer casamento com ela, combinações com ela, dentro de um texto qualquer, ela vai procurar por AB. Então, aqui a gente não está usando o poder de expressão regular ainda, a gente está usando só expressões, caracteres literais. Então, um texto qualquer, ele vai procurar a sequência AB. Então, outra palavra, ele encontrou AB. O primeiro caractere, o metacaractere que a gente acaba usando, é o caractere ponto. Ele é um coringa. Ele equivale um caractere, qualquer caractere, apenas uma vez. Então, tem um exemplo aqui, ó. A expressão regular A.A, ela vai representar tudo que está em verde, é o que ela acabou casando. Então, ela casou com A, o B ali, que é representado pelo ponto A. Esse B maiúsculo também foi representado pelo ponto A. O A, o 5, A. Como é qualquer caractere, o ponto, então qualquer caractere que eu colocar, ele vai acabar casando ali. Então, essa expressão regular aqui, ela sempre vai casar com 3 caracteres. A
qualquer coisa e A, tá bom? O qualquer coisa é apenas uma vez. Bom, o ponto é o maior conjunto que a gente tem de caracteres. Ele representa todos os caracteres. Se a gente quiser restringir um pouco esse conjunto, a gente pode usar a lista de caracteres, que é um conjunto de caracteres entre colchetes. Então, a gente pode colocar quais caracteres que a gente está interessado. Então, se eu colocar colchetes e entre eles A, E, I, O, U, eu estou interessado apenas nas vogais. Opa, voltou aqui. Se eu colocar aqui colchetes 0, 1, eu estou interessado em números binários. Quando eu uso o hífen dentro dos colchetes, eu estou falando sobre intervalos. Eu tenho aqui um intervalo de A até Z. Eu não preciso colocar todas as letras que está nesse intervalo. Eu posso colocar só o intervalo A até Z. Então, eu tenho um exemplo aqui embaixo. Todos os números dentro da lista, ou então usando o intervalo. Então, aqui eu tenho um intervalo representando todos os números, desde o 0 até o 9. E aqui eu tenho uma lista representando todos os caracteres hexadecimal. Embaixo, outro exemplo representando também. Então, eu tenho uma lista com números de 0 a 9 e de A até F. Então, isso aqui são uma lista de caracteres. Como que a gente aplica isso? Dessa forma, ó. D, nessa expressão, vou procurar um conjunto de caracteres que começa com D, seguido de uma vogal, porque eu tenho uma lista definindo as vogais, seguido de D e seguido de outra vogal qualquer. Então, o que ele casou? Ele casou com dado, com dedo e com dida. Se eu estiver num texto, ele vai procurar esse padrão dentro de um texto. Aqui eu tenho outro exemplo. B seguido por um conjunto de A até Z, então qualquer letra dentro desse conjunto, seguido de C. Então ele vai casar com BBC, com BEC, BOC, BNC, BMC, tá? Qualquer dentro desse conjunto. E aqui eu tenho uma expressão que vai procurar pares de hexadecimal. Então aqui ele está procurando um caractere, tá? Lembrando que intervalo sempre representa um caractere apenas desse conjunto. Então vai procurar um caractere hexadecimal seguido de outro caractere hexadecimal. Então vai encontrar isso daqui, o que está em verde é o que ele vai conseguir casar dentro do meu texto. Vamos procurar então um endereço MAC dentro de um texto. Como que a gente faz? A expressão é um pouco longa, mas ela não é complexa. O que eu estou procurando aqui? Eu estou com uma lista procurando caractere hexadecimal. Então, um par seguido por 2 pontos. Um par seguido por 2 pontos. Por aí vai. A gente vai procurar 5 pares. 1, 2, 3, 4, 5 pares seguido por 2 pontos, e o último par não tem 2 pontos no final. Então, ele vai, dentro desse texto aqui, ele vai encontrar isso daqui, ó. Então, esse aqui já é um exemplo de como a gente pode extrair dados dentro de um texto. Eu tenho outro exemplo aqui, ó, um exemplo que vai tentar pegar o número de telefone de um texto qualquer. O parênteses, ele é considerado como um metacaractere, mas como eu preciso dele como caractere literal, eu vou usar o barra invertida, o escape. Então, quando eu for aplicar essa expressão regular num texto, eu vai procurar aqui parênteses seguido por 2 números. Então, eu tenho uma lista de números e outra lista de números. E fecha parênteses. Tá aqui, ó. Ele encontrou já o que eu preciso. Seguido por 1, 2, 3, 4, 5 números, 5 dígitos numéricos, seguido por um traço. Agora, o traço, ele está fora dos colchetes. Dá para notar aqui, ó, que eu fechei um colchete aqui e abri outro aqui. Então, ele está fora. Quando ele está fora dos colchetes, ele é considerado como literal. E mais 4 dígitos que ele vai procurar aqui. Então, aqui eu estou extraindo já dígitos do texto.
Validação de número de CEP. 5 números, seguido por um traço, mais 3 números. Então, ele encontrou 5 números, seguido por um traço e seguido por 3 números. Então, até aqui, a gente casou apenas um caractere de cada vez. Quando a gente começa a usar quantificador, a gente começa a multiplicar a quantidade de vezes que esses caracteres eles vão casar com as strings. Então, o primeiro quantificador ali, acredito que é o mais usado, é o quantificador asterisco. Ele vai dizer que aquele caractere ou aquele metacaractere ponto, aquele coringo, aquela lista, ela pode casar 0 ou mais vezes. Então eu posso ter ela no meu texto, né, uma ou mais vezes, ou posso ter ela em 0 vezes também, que a minha expressão regular acaba validando isso. Então eu posso ter uma vez, 2 vezes, 3 vezes e por aí em diante. Eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma expressão regular que começa com A, seguido por uma lista de letras com um quantificador de 0 ou mais. Esse quantificador vai dizer que essa lista pode aparecer 0 ou mais vezes, seguido de um C. Então, a minha expressão regular, ela conseguiu extrair AC desse texto aqui. Por que AC apenas? Porque ele não pegou a letra do meio aqui? Porque é 0 ou mais. Então, ele conseguiu encontrar 0 vezes essa letra aqui. Eu tenho um outro exemplo aqui, onde ele conseguiu pegar mais letras. Então, começa com A, termina com C, igual a expressão. Só que ali onde está a lista, ele conseguiu pegar mais caracteres. Ele acabou pegando 5 caracteres dessa minha string. Aqui também, acabou pegando apenas a letra N pela lista, o A e o C aqui, então pegou o ANC. O próximo quantificador é o quantificador opcional. Ele vai dizer para o buscador que esse caractere aqui ele é opcional. Ele pode existir ou não pode. E se existir, é apenas uma vez. Então, ele vai casar com essa expressão aqui, A e A. Vai casar essa aqui, ó, A seguido por uma lista opcional e C. Vai casar com AC. Vai casar com ANC, porque eu tenho isso aqui como opcional. Então, existe uma vez ou não existe. E AC também na palavra internacional. Financeiro. O próximo quantificador é o quantificador de 1 ou mais. Então, até agora a gente viu o asterisco, que é 0 ou mais, o interrogação, que é 0 ou 1, e o mais, ele diz que aquele caractere ele é obrigatório e que ele pode aparecer mais de uma vez, ele pode ser repetido. Então, ABC ele casa, ABBC ele casa, ABBC ele casa. Se o B aparecer mais de uma vez, ele casa. Tá bom? Pode aparecer 10, 20 vezes, 30 vezes que ele vai casar. O que não pode é ele encontrar AC, porque o B ele é obrigatório. Aqui eu tenho um exemplo usando lista. Essa lista agora ela é obrigatória porque ela tem que aparecer só uma vez. Então, acordo. De onde que ele achou que o acordo ele casa com isso aqui? Vamos lá. A casou ali. Depois vai procurar por uma lista de letras. C, O, R e por fim o D. Então, casou por causa disso. Apresentando, né? Então, ele vai casar do A até o D. O O ele sai porque a gente não tem um O depois da expressão regular. Então, ele acabou casando aqui. Passado, atividade. E como que eu faço para procurar nomes dentro de um texto? Né? Qual que seria a expressão regular para eu encontrar um nome? Então, o nome é um padrão. Né? A gente aprendeu lá no primário que a gente escreve nome com primeira letra maiúscula. Então, isso é um padrão que a gente aprendeu desde os 7 anos de idade. A gente aplica esse padrão aqui, ó. Procura um caractere caixa alta seguido por caracteres caixa baixa. Então, isso aqui é um nome. Quer procurar o nome completo? Beleza. Coloca um espaço aqui e repete a expressão aqui na frente. A gente vai acabar pegando o nome completo. O nome completo tem 3 nomes. Vamos colocar o terceiro aqui como opcional. Né? Talvez ele consiga pegar.
Se a gente não estiver satisfeito com o opcional, o asterisco ou o mais, que são esses 3 quantificadores, a gente pode especificar exatamente qual a quantidade de vezes que eu quero que aquele trecho se repita. Então eu posso usar essa sintaxe aqui entre chaves, m,n, indicando que m é o mínimo de vezes e n é o máximo. A gente pode ocultar o segundo valor, que eu vou ter pelo menos m, de 0 até n, então pode não existir, ou existir até n, ou exatamente m. Tá bom? Controlador, quantificador e controlador, a gente usa muito para fazer tudo isso aqui. Ó. Ele vai repetir exatamente a quantidade de vezes. Porque muitas vezes a gente não fica satisfeito com o opcional ou 0 ou mais. A gente tem que especificar que tem que ter no mínimo 1 e no máximo 3. Se repetir mais que 3, está fora do padrão que eu estou procurando. Então, nessa expressão, a letra B ela vai ter que aparecer 2 vezes. Se aparecer 1 vez ou 3 vezes, está fora do meu padrão. Aqui eu tenho já um padrão especificando que o B pode aparecer 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Aqui eu estou quantificando a minha lista. Então, eu posso ter caracteres de A a Z 3 vezes. Então, começa com A, mais 3 caracteres, seguido por I. Então, casa ali com A, S, I, A, B, R, I, ative. E agora, aquela validação de endereço MAC. No slide anterior, eu usei aqui pares. Então, eu coloquei uma lista seguida de outra lista. Aqui eu estou usando quantificador. Aí fica mais fácil da gente compreender a expressão regular. Então, eu estou usando aqui uma lista quantificada em 2. 2 pontos. Está aqui, ó. 2, caractere hexadecimal, seguido por 2 pontos. Mais 2, 2, 2, 2, 2. O último não tem 2 pontos. Aqui eu tenho uma expressão de validar número telefônico. Está aqui, parênteses, número, parênteses. Esse número vai aparecer 2 vezes dentro do parênteses. Já o que está fora do parênteses, em seguida, vai aparecer 4 ou 5 vezes, de 4 a 5 vezes. Então, como a gente tem números telefônicos ainda com 8 dígitos e outros com 9, então eu vou especificar que antes do traço vai ter 4 ou 5 repetições. E depois do traço, mais 4 repetições. Agora eu tenho aqui validação de CEP, ó, olha como é simples, pessoal. Colchetes, para eu representar a lista, e número. Então o número ele vai quantificar que isso aqui é 5 vezes, seguido de um traço e mais 3 vezes. Juntando com tudo isso, a gente tem os grupos. Então, o grupo ele vai separar, né, ele vai definir alguns pedaços da expressão regular para facilitar algumas tarefas. Uma delas é a quantificação. Então, esse primeiro exemplo que eu tenho aqui, eu tenho um A e tenho uma lista de números quantificados em, no mínimo, 1. Então, eu vou ter isso aqui, A1. O segundo também casa com A1, só que eu tenho um pouquinho diferente. Eu tenho um grupo. E a quantificação não está no número, ele está no grupo. Então, quando eu tiver mais repetições, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Aqui eu vou ter 2 números, e se eu tiver 2 aqui também, ele vai quantificar o grupo. Então, A1 seguido por A2, tá? Então, aqui ele já quantificou de uma forma diferente. Aqui também, ó. Como eu tenho um grupo, aí ele repetiu o grupo, enquanto em cima ele repetiu apenas o número. Então, vamos tentar aplicar agora quantificador e grupos na validação de endereço MAC. Essa aqui é a primeira validação de endereço MAC. Par, 2 pontos, par, 2 pontos, por aí vai, até o último que não tem 2 pontos. Depois a gente conseguiu colocar os quantificadores, ficou um pouco menor. Dos quantificadores, agora a gente pode usar grupos. Olha como ficou com o grupo. Eu tenho um caractere hexadecimal 2 vezes, seguido por 2 pontos. Esse grupo aqui, eu estou indicando que ele deve repetir 5 vezes. Então, eu vou ter 1 vez, 2, 3, 4, 5 vezes.
Depois das 5 repetições, eu vou ter aqui um par, né, um caractere hexadecimal vezes 2. Então, mais 2 aqui. Então, dessa primeira expressão aqui, usando grupo e quantificador, a gente conseguiu chegar nesse resultado aqui, ó, bem menor do que o primeiro exemplo. Com grupo, a gente também consegue colocar alternativas para a expressão regular. Então, eu tenho uma expressão regular aqui, ó, que ela vai me dar uma alternativa de casamento super ou hipermercado. Então, vai casar com supermercado ou hipermercado. Mercado ficou de fora, porque quando eu tenho dessa forma aqui, isso aqui é obrigatório. Eu não tenho um quantificador, então ele se torna 1. Quando eu coloco um quantificador, no caso aqui o opcional, né? No caso, isso aqui como ficou opcional, eu posso casar com o mercado. Eu não preciso ter isso daqui na minha string para ele encontrar. Só o mercado já basta para ele poder casar com o valor. Junto com o grupo, né? A gente tem lá o agrupamento de expressões, os alternativos e as referências para trás, que são os retrovisores. Então, eu tenho um grupo aqui que está casando um conjunto de letras. Então, quero, seguido por um traço. O retrovisor ele vai fazer um casamento com o que já foi combinado anteriormente. Então, se ele combinou com quero, o retrovisor vai ter que casar com quero. Se eu tiver quero, traço, outra coisa, não vai funcionar. Então, ele vai procurar quero, tico, tico, reco, reco e pula, pula. Tá bom? São exemplos de como uso o retrovisor aqui. Esse exemplo aqui tem um pouquinho mais de complexidade, mas também não é difícil ainda. Eu tenho dois grupos. Um grupo bandeira e um grupo band. Então, essa aqui é uma expressão regular. Quando eu for casar, procurar um texto, o valor, o padrão no texto, ele vai procurar por isso aqui, ó, bandeirante, seguido de um espaço, seguido pelo casamento do primeiro grupo. Então, ele casou com bandeira, ó, bandeira. Seguido por um espaço, seguido por grupo 2, band. Tá aqui, band, seguido por um A. Então, isso aqui é o casamento usando referência para trás. Um bom exemplo de uso de retrovisor é quando a gente está procurando, varrendo HTML, que é, ele procura um sinal de menor, seguido por um nome, e sinal de maior. Esse nome ele vai ser repetido aqui pelo retrovisor. Então eu tenho aqui strong e strong. Se eu não for usar retrovisor, não tem como eu garantir que ele vai casar aqui com strong novamente. Ele poderia casar com qualquer outra tag, outro fechamento de tag. Aí não ia dar certo. Então eu uso o retrovisor para forçar aqui o casamento do que ele já casou anteriormente. Então a gente usou a expressão regular. A gente usa a expressão regular para fazer pesquisas e validação. E substituição. Substituição é legal porque às vezes uma substituição um pouco mais complexa, eu consigo transformar ela em algo bem mais simples. O que eu estou usando aqui? Isso aqui é uma linguagem JavaScript. Eu tenho uma string e estou usando os métodos replace nessa string aqui. Então eu estou trocando todos os números por caractere arroba. Isso aqui fica difícil de dar manutenção, primeiro, e perde desempenho, porque eu faço 10 replaces, 10 substituições numa única string. Para eu melhorar isso aqui, eu usaria expressão regular. Eu usaria aqui uma lista de caracteres, aí eu indicar para ele fazer só um replace. Eita, calma aí. Só um replace. Então ele ia procurar por todos os caracteres entre 0 e 9 e ia substituir pelo arroba. Então de 10 substituições eu fiz apenas uma, e dessa uma ficou mais fácil também, porque eu tenho 3 linhas em vez de 11 linhas. Eu tenho aqui um replace, que esse replace ele vai aplicar máscara dentro de uma string. Então eu tenho aqui um conjunto de números. Isso aqui é um CPF, tá, pessoal? Então 000 do 0, e tem uma expressão regular que vai fazer um casamento procurando por grupos.
Então vai procurar o primeiro grupo com 3 números, seguido por mais 3, seguido por 2. Depois, quando ele encontrou esse grupo, ele faz a substituição usando um retrovisor aqui, ó. O que ele encontrou no primeiro grupo? Ele coloca aqui, seguido por um ponto. Pega o que ele casou no segundo grupo, coloca aqui, ponto. Terceiro grupo, coloca aqui, traço. E o dígito verificador do CPF ele coloca aqui. Então a gente acabou de criar uma máscara usando expressão regular para CPF. E se eu tenho um arquivo CSV, né? Isso aqui é uma tarefa comum, pessoal. Quem trabalha na área de programação, isso aqui, pegar um CSV e inserir ele no banco de dados, isso aqui é uma coisa muito comum. Então eu tenho uma expressão regular procurando os padrões dessa string. Então ele vai procurar aqui, ó, o nome da cidade, tá aqui, ponto asterisco. O que é o ponto? O ponto é o meu coringa, qualquer caractere, e asterisco é qualquer quantidade. Então vai procurar qualquer caractere em qualquer quantidade, seguido por ponto e vírgula, seguido por 2 letras caixa alta. Então estou usando grupos para isso. Quando ele for fazer o replace, ele vai então aplicar esses valores aqui, ó, na string, e onde tem aqui o $2 e o $1, ele vai substituir pelo valor dos grupos que ele encontrou aqui, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tem um exemplo aqui. Então essa aqui é a expressão regular, o script, na verdade. Eu vou tentar aplicar ele aqui, ó. Vou abrir o navegador aqui, eu vou rodar isso aqui no navegador. Então essa aqui é o meu script para substituir, para transformar essa string CSV para SQL. Então eu vou rodar ele aqui, ó. Ele gerou para mim os inserts, isso aqui, ó, insert into estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Isso aqui, o segundo, como eu tenho o segundo valor, né, fez um segundo replace. Rio de Janeiro, RJ, Rio de Janeiro. Então do CSV eu gerei um insert de banco de dados. Não preciso ficar dependendo de ferramenta externa daí para transformar esse CSV em insert. Transformei o CSV, isso aqui pode ser feito por linha de comando. Tá? Quem trabalha com Linux aí pode usar o set, ou o grep, ou uma ferramenta semelhante de linha de comando. Aplica a expressão regular no arquivo inteirinho de CSV, ele vai gerar um insert para a gente poder colocar no banco de dados. Insert, update, depende do que a gente colocar aqui e depende também um pouco de criatividade. Então eu vou deixar aqui 3 referências para vocês, para quem se interessou pelo assunto. A primeira referência é um livro bem antiguinho, da época de 2005, sobre expressões regulares. Esse livro aqui eu recomendo muito, porque é um livro que você pode ter do seu lado ali e você pesquisar nele, porque ele não é feito assim para a gente aprender, né? O próprio nome diz que é guia. Então, você tem uma dúvida, em vez de você ir no Google, procurar em site que você não confia, assim, você pode ir no livro, vai no índice, vai estar a resposta lá certinho. É um livro pequenininho, dá para deixar do lado da sua mesa. Esse aqui é a segunda versão do livro. Não a segunda versão, uma versão um pouco mais nova.
também não recomendo para quem está tentando aprender. Esse terceiro livro aqui eu recomendo para quem está tentando aprender. Quem se interessa pelo assunto e quer começar e não conhece expressão regular ainda, pega esse livro aqui, tá? É um ótimo início de expressão regular. Depois que aprendeu bem a expressão regular, tem um back mais legal, daí dá para pegar um desses dois livros aqui. É o mesmo autor, o mesmo livro, só uma edição mais nova. Aqui agora eu tenho dois sites. Esse primeiro aqui como que eu digo? É um online daquele livro que eu passei para vocês primeiro. Esse aqui é um site em inglês, tá? Acostumem-se a usar inglês, que daí vai ter uma boa referência sobre expressão regular. Esses dois aqui são ferramentas. Eu tentei trazer ferramentas para Linux, só que eu não encontrei uma boa ferramenta para Linux, então deixei por fora porque é um pouco carente de ferramenta para sistema operacional, porque existem boas ferramentas na internet. Entra no site lá, um desses dois sites aqui, e a ferramenta vai estar lá e pode usar. Esse último aqui é legal, é um passatempo, é um game. Entra lá, dá para treinar expressão regular e ao mesmo tempo jogar. Vai ser tipo palavra cruzada, vai dar expressão regular e você tem que preencher as lacunas. Então eu deixo aqui os meus contatos, quem tiver interesse, quiser tirar dúvida, quiser algumas indicações, tá? Tá aqui os meus contatos. Agora eu deixo aberto o espaço para perguntas. Obrigado, Chiquito. Boa, cara. Pessoal, alguém? Bom, então... Não, nenhuma? Chiquito.